Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Mata e eu sou professor de Planejamento Estratégico e Neuromarketing. Queria hoje dar uma mensagem bastante positiva quando a gente fala sobre o comportamento possível do consumidor após a crise do Covid-19. Na verdade, quando a gente fala sobre uma crise dessas dimensões que a gente está vivendo hoje, ou seja, no auge da crise global, né, a gente pode comparar isso com um momento de guerra. Né? E se a gente olhar para trás e pensar nesse século passado, né, no século XX, né, as duas grandes guerras que nós tivemos, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, logo após essas guerras, a gente teve momentos de muita euforia, né, e de muito retorno dos negócios. Né? Quando a gente pensa aí na Primeira Guerra Mundial, quando terminou aí 1914, 1915, né? Quando começou aí, né, meados, né, a segunda parte da década, né, de 10, né, do século 20, você teve o surgimento da indústria do entretenimento, o surgimento de questões, né, de música, de shows, né, de restaurantes acontecendo, uma série de negócios acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né, e que foram bastante propícios. Acho que a sociedade estava parada, triste, e quando acaba a guerra, né, há uma euforia novamente. O mesmo aconteceu depois, e de uma forma até muito mais pungente, né, aconteceu depois da Segunda Guerra, em 1945. A gente teve aí nos anos 40 e 50, né, assim, 15 anos se seguiram, né, de muita euforia, de muito gasto, né? Então as empresas crescendo rapidamente, recompondo as suas despesas, recompondo os seus gastos e a crise que tinha sido acumulada durante a Segunda Guerra. De certa forma, é o mesmo que a gente pode imaginar que vai acontecer agora, né? Embora de uma forma mais gradual, porque diferentemente de uma guerra, não existe aquela coisa acabou, né? O que a gente está vendo hoje, que não vai ser a partir de amanhã vamos sair, e sim a gente vai gradativamente começando a sair, né? De fato, a gente teria assim três grupos distintos em termos de comportamento consumidor. Eu teria a classe mais alta, privilegiada, né? A nata da sociedade. Esse cara ele vai voltar a gastar muito porque ele tem dinheiro, ele se impactou, mas ele não se impactou na pessoa física, ele é o executivo, ele é o grande empresário, né? Então ele é o cara salariado muito alto. Esse cara ele não vai se importar com isso, ele está com o consumo dele represado. Então, por exemplo, a indústria do luxo, né? Isso provavelmente vai ser muito positivo. Aí falamos do luxo, do premium e do luxo, né? Falamos das duas categorias, né? Então seria produtos mais caros, né? Então eles vão estar na agenda do consumo pós-Covid-19. Eu tenho a classe média, que esse cara, ele vive com luta, ele estava com muito medo nesse momento, né? E a partir do momento que ele começar a ver pós-economia, que as coisas começam a acontecer, esse cara volta, né, a querer consumir sob o processo hedônico, né? O consumo da não necessidade, mas sim a questão do eu mereço, né? Eu sempre chamo a atenção de que o consumidor precisa de uma justificativa razoável para consumir. E o eu mereço, as compras por merecimento, elas têm a relação com isso. O que são compras por merecimento? Vamos pensar, basicamente, viagens, roupa, restaurantes, bares, bebida, né? Então esse tipo de coisa é a compra por perfumes, né? Os supérfluos, esse tipo de consumo, a troca do carro, a compra de uma moto, né? A reforma da casa, são coisas que, de certa forma, a gente faz, né? Nós, classe média, de uma forma geral, nós fazemos e a gente tem a sensação que é um pouco o pagamento emocional pelo nosso esforço, né? Então o consumo hedônico ele é responsável por 2/3 do consumo global. E por último, essa é a parte mais difícil, é de fato a base da pirâmide, né? Então estamos falando de pessoas mais pobres, que elas querem também um consumo hedônico, um consumo do prazer, só que entretanto vão viver um momento ainda bastante difícil de crise, né? Então eu diria que as compras
promocionais, as compras onde mostrem uma relação custo-benefício mais favorável, tragam uma tangibilidade para legitimar o processo da compra, né? Eu converso muito sobre essas questões de promoção, né? A diminuição do preço. Quando eu falo de promoção, não é necessariamente, né? Embora a gente pense objetivamente na diminuição de preço, então, mas eu tenho que pensar em alternativas que eu consiga entregar algum tipo de benefício para o meu consumidor sem que eu diminua tanto o meu preço. Mas de fato vai acontecer isso, de fato nós teremos um momento de pós-Covid, onde muitas oportunidades estarão surgindo, né? Eu já conversei aqui sobre a ótica da empresa, a empresa terá dado um salto, porque o consumidor também, por outra forma, vai ter se acostumado com novas dinâmicas no processo do consumo, principalmente no que se reflete às questões relacionadas ao digital. Então é isso, era um papinho rápido só sobre isso, para dar um ar de otimismo, porque eu acho que também teremos boas notícias pós-Covid-19. É isso aí, um ótimo dia para vocês. Valeu!